Graça e paz, igreja preciosa. A gente fica aqui, eu estou maravilhado com essa igreja. Eu sinto que eu estou em casa, né? Eu estou em casa, irmãos? Que delícia, né? Eu quando olho para vocês, eu acho que nós somos assim, que eu conheço vocês desde o momento que vocês nasceram, né? Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Uma família linda. Como eu tenho sido impactada nesses últimos 7 dias. Quando nós chegamos aqui na terça-feira, eu era uma Cecília. Hoje eu sou outra Cecília, porque a gente recebeu muito nessa conferência. Queridos, quando nós falamos que o MDA é vida na vida, irmãos, é uma troca boa demais. Ali na conferência, que é isso? Eu estou encrencada, queridos, porque olha aqui, como que eu estou aqui na minha humildade, porque como eu vou achar uma forma de ministrar aqui, né, que o pastor Evandro pregou demais lá na conferência. Irmãos, eu estou tímida, né? Pastor Clodoaldo, o homem do olho de fogo. Olha para o teu irmão e fala, olho de fogo. Será que eu vou fazer um olho de fogo, irmãos? Eita! O homem do bom samaritano, irmãos. Nós viemos domingo de manhã para cá e ele ficou para trás. E fiquei sabendo aí que foi uma coisa linda. Rolou teatro, olho de fogo. O negócio lá foi só o ouro, né? Enquanto a pastora ministrava aqui, o olho de fogo estava acontecendo lá. E foi um mover de Deus mesmo, né? Como assim? A pastora Ivone ministrou. Irmãos, foi uma coisa tão linda. A pastora Ivone saiu daqui e ela falou para o pastor Clodoaldo, eu vou para acompanhar. E quando chegamos ali na conferência, hora que nós chegamos na entrada da cidade, Deus falou para a pastora assim, você vai ministrar sobre família. E ela pensou, não, cansada, isso é coisa de mim mesmo. Não era suposto que a pastora pregasse na conferência. Queridos, olha para o teu irmão e fala assim, se você tem chamado... Não, queridos, não fica tímido, eu que tenho que ficar tímida. Olha para o teu irmão e fala, se você tem chamado... Fica preparado. Porque o rei pode chamar. E se o rei chamar, eu vou dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. E foi assim. Nós chegamos na cidade e a pastora Ivone, ela ministrou 3 vezes naquela cidade, na conferência, fora um dízimo e oferta, né? E foi algo sobrenatural. O irmão tem que andar preparado, né? E foi uma benção, querido, uma benção. Antes de ministrar, muitos de vocês já me conhecem, né? Por ouvir falar através dos nossos pastores, mas o meu nome é Cecília. Eu sou pastor em treinamento da Igreja de Cristo. Nós temos como pastor presidente o pastor Clodoaldo Lourenço. Olha ali, olha ali, irmãos, olha ali, olha lá. Fica de pé, olho de fogo. Fica de pé. Uhul! Querido, é uma honra poder ministrar aqui. O meu pastor me avaliando, viu? Uau! E a pastora presidente da nossa igreja é a pastora Ivone. Fica de pé, gata das gatas de filé. Uau! São os meus pastores presidentes. Sou discípula da pastora Lídia. Irmãos, quem conhece a pastora Lídia faz assim. Uau, gente, diga assim, uau! É gata. É filha da Ivone. A Ivone é a gata de filé e as filhas dela tudo são lindas. A minha pastora, discipuladora, pastora Lídia, irmão. Mulher abençoada, irmãos. Se não fosse por ela, eu não sei não. Acho que eu não estaria aqui não, viu? Acho não, certeza, seguramente, né? Apesar dela, mas Deus tem usado ela na minha vida como um canal de bênção, um exemplo de esposa, um exemplo a ser seguido. Queridos, eu gostaria de ser como a pastora Lídia, no exemplo como esposa, como dona de casa, na igreja, no caráter. Realmente é uma discipuladora que eu não tenho nada, absolutamente nada a reclamar. E também, quem conhece aqui o pastor Miller? Pastor Miller, o nosso pastor, ele é meu pastor discipulador também, né? Nós estamos aí juntos nessa caminhada. Um homem que eu defino ele por um homem que é um pastor de muita oração.
Querido, é um pastor que ora e cobra nossas vidas, né, no nome do Senhor Jesus. Mas também eu não posso deixar de falar, né, que eu sou casada, vou fazer 25 anos de casada. Bodas de prata, dia 8 de agosto, eu vou chegar em Goiânia e já vou me casando. O negócio está aqui, está tenso. Eu não estou pensando nisso, né, queridos? Sou casada com um homem gato demais. Irmãos, Deus, ele me mima, né? Eu tenho pastores que me mimam e Deus me deu um esposo que gosta de me mimar. Eu estou falando alguma mentira, pastora? Gente, o homem me mima. Deus falou, Cecília, eu vou te dar só pessoas que vai te mimar. Eu sou a menina realmente assim, muito amada, né? Meu esposo é um homem de muito caráter cristão, um homem muito humilde. Irmãos, pensa num homem assim que é apaixonado por almas. Ele é louco por almas, ele faz loucura por almas. Isso é muito, é o que eu mais, é o que me faz ser muito feliz perto dele, porque a gente tem uns sonhos muito parecidos ministerialmente. Eu também tenho 2 filhos naturais, né? Porque espirituais eu acho que já passou, não dá mais para me contar aqui no dedo não, mas é bastante, né? Eu tenho 2 filhos, a Sônia, que tem 11 anos, fazendo 12, muito linda, muito preciosa, né? Creio que tem um ministério muito frutífero, já tem discípula, já é discipuladora, né? E ela discipula lá as meninas, e o negócio é tenso, termina lá, vamos embora para o nosso discipulado. E também tem o meu filho, o Adriano Júnior. O Adriano Júnior tem 18 anos, pensa num menino comprometido com a obra, é supervisor de célula. Pensa realmente assim que eu tenho uma família abençoada, queridos. Né? Depois toda essa apresentação, eu quero dizer para você que se você veio hoje aqui querendo uma unção de crescimento, olha para o teu irmão e fala assim, você... Não, irmão, não. Olha, eu sou a filha do Clodoaldo Lourenço, pastorzão, olho de fogo. Você! Quer crescimento? Prepara. A unção vai descer. Hoje pela manhã, eu acordei com alguém orando. Sabe quando você está dormindo? Acordei com alguém orando. Eu falei, quem está orando? E estou lá ouvindo, né? A pastora Ivone fazendo o TSD e eu lá ouvindo o TSD dela. E aí ela levantou assim, olhou para mim e falou assim, Deus vai te usar hoje. Hoje vai ser poderoso. Irmãos, se ela falou, já é. Irmão, eu estou com medo. Se eu não ficar de pé aqui, pastora, a senhora corre aqui, viu? O negócio vai ser unção mesmo, querido. Então, nós vamos estar orando aqui e vamos passar o que foi dado a nós, uma unção de crescimento. Amém? Quem hoje quer saber do segredo para o crescimento, qual é o segredo do grupo de evangelismo, vai ficar sabendo também. Olha para o teu irmão e fala, ei. Fala sério. Ei, é um segredo. Mas pode contar para todo mundo. Vai lá, conta mesmo. Pode pôr no Facebook, WhatsApp, pode colocar nos grupos, né? É um segredo, mas podemos contar. Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. O livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso, quantos irmãos vai me procurando aí, que eu quero agradecer muito o pastor Evandro, pastora Rose, como a gente tem sido mimado por eles. Irmãos, que coisa linda, né? Eu, assim, estou impactada, conhecer tanta alegria, tanto amor pelo reino, né? Tanta cobertura, realmente são pais de multidão. Quero agradecer pela confiança do altar, porque eu sei que o altar do Senhor é santo, né? Agradeço muito a oportunidade, né, concedida no nome de Jesus. Vamos ler aí, Mateus 28, capítulo 18. Jesus aproximou, falou-lhe dizendo, toda autoridade, diga, autoridade, me foi dada nos céus e na terra. Diga, ide. Portanto, fazei discípulos, diga, discípulos, de todas as nações, diga, nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus amado, Pai querido, eu coloco agora, ó Pai, a minha vida
sobre inteira disposição do Espírito Santo. Pai, eu peço agora, Senhor, que nenhuma palavra seja dita de mim mesmo, mas direcionada pelo meu amigo Espírito Santo. Senhor Jesus, que hoje essa igreja, que almeja há muitos meses receber a unção do crescimento, aprender sobre grupo de evangelismo, possa receber e possa cumprir o que a tua palavra diz. Ir e pregar o evangelho. No nome de Jesus, nós declaramos amém e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos, o tema dessa palavra é GE, uma estratégia para recrutar discípulos. Diga, recrutar. Queridos, quando nós lemos aqui o texto de Mateus, e Jesus ele vem e ele faz, ele começa a nos ensinar. Jesus ele faz uma ordenança, diga ordem. A ordem ela foi feita para ser cumprida. Quando alguém nos ordena para fazer algo, ele não foi um pedido, ó, se der, talvez, quem sabe, você vá e faça discípulo. Não, foi uma ordem. Quando nós não estamos ouvindo essa ordem, estamos em pecado. É uma desobediência. Jesus ele vem e fala, ide. Quando ele fala ide, será que ir tem jeito de ir ficando parado? Sim ou não? Não. Se eu pedir à pastora Rose, pastora, por favor, vá lá e pega um copo d'água para mim. E ela ficar parada, ela está cumprindo? É uma desobediência, não é? É um pedido do mestre. Então tem como ir se ficar parado? Ir é se movimentar. Ir é sair da postura parada. É ir de encontro a um alvo. Jesus aqui, ele nos dá um alvo. Ir. E aí a próxima palavra é fazer, né? Fazer. Eu gosto muito dessa palavra fazer. Porque às vezes nós olhamos os grandes ministérios como o do pastor Eibe. Né? A gente chega na Igreja da Paz, é muito grande. E a gente almeja tanto esse crescimento. E às vezes a gente pensa que fazer é algo tão fácil. Eu gosto sempre de usar o exemplo do arroz, né? da mulher fazendo arroz em casa. Mas eu vou usar o exemplo do peixe do pastor Evandro, porque marcou muito para nós os últimos tempos. Os últimos dias. Nós estávamos na casa do pastor Evandro e decidimos fazer um peixe. Diga, fazer um peixe. Primeiro, nós decidimos, diga, decidiu. Então, depois de uma longa conversa, vamos embora fazer esse peixe. Fomos na geladeira, só tiramos o peixe, selecionamos lá quantos peixes íamos fazer, descongelamos o peixe. Bom, agora tá beleza, nós já estamos aí, vamos fazer esse peixe. Diga, ela está fazendo. De repente, depois de descongelado, eu fiz lá um arrozinho, um feijãozinho, uma saladinha, bora fritar esse peixe. Fui lá e peguei o peixe e fui fazer ele a milanesa. No meio do peixe fritando, veio o pastor Evandro e com a mão na cabeça fala, o que você está fazendo com o meu peixe? Você está estragando o meu peixe. Eu falei, como assim? Não é assim que faz esse peixe. Eu falei, não, me ensina. Aí ele falou, não, eu já tentei fazer esse peixe e gordura foi até no banheiro. E aí alguém me ensinou a fazer esse peixe. E aí ele veio e pegou 1 litro de óleo e colocou na panela. E ele começou então a me ajudar a fazer aquele peixe. Deu umas talhadas no peixe, pegou uma farinha e falou, agora a gente passa esse peixe na farinha. Não pode pôr ovo, porque vai ficar assim, não vai ficar bom. E passou e nós fritamos o peixe. Uau, diga uau. Parece que nós vamos comer o peixe. Ok, está fritando o peixe. De repente eu falei, bom, agora a gente frita o peixe, colocamos à mesa e vamos comer. E lá vem ele de novo, não! Eu falei, como assim não? Nós estávamos fazendo o peixe. Ele falou, o peixe tem que fritar e comer. Então vamos fritando e vamos comendo. E já arrumou uma cadeira, sentou com o pastor Clodoaldo e toma peixe, come peixe. E cadê a salada? Eu falei, está aqui? Queridos, acabou fazer o peixe? Não. Comemos o peixe que estava maravilhoso. Aprendi como fazer o peixe com excelência. Terminou. Pastor Clodoaldo, pastor Evandro foi para a cozinha lavar a cozinha. A pastora Ivone, né, que é o pastor Evandro, ficou lavando.
E aí o pastor Clodoaldo foi limpar o chão, porque o peixe sujou o chão, né? E nós limpamos tudo. Diga, acabou? Não. Aí veio a pastora Rose, enxugar as vasilhas e guardar. Como foi complicado o peixe, não foi? Quando a gente fala fritar um peixe, é rapidinho. Fritar o peixe, você imagina o peixe fritando e você comendo. Quando Jesus, ele fala fazer, ele está nos dizendo que vai envolver um tempo, um foco, e nós vamos ter que focalizar. Diga, focalizar. Trabalhar. Trabalhar. Fazer é trabalhar, é investir. Não tem como eu atirar sem uma direção. Aquele que não tem uma direção vai atirar em nada. Você precisa admirar alguém. Eu preciso de fazer um discípulo. Quem é o meu discípulo? Ele ensina, vai atrás. Olha só, ele ensina a ir atrás. Vai lá, acha ele. Agora você vai fazer ele. Olha esse processo. Irmãos, a gente vê muitas pessoas falando que fazer discípulo é muito fácil. Ou querendo fazer muito fácil. Não existe discípulos missinioso. Diga, não existe discípulo missinioso. De ontem para hoje eu fui ouvir alguma ministração. E um pastor que me falha a memória, mas foi de Santarém. E ele disse assim... Eu achei muito precioso e quero falar isso aqui, acrescentando essa palavra. Nós falamos fazer discípulos, mas muitos aqui devem estar pensando, poxa, eu tenho uma facilidade em fazer discípulos, mas eu tenho um problema de fazer líderes. Diga, uau. E aí tem célula com 40 pessoas, 30, e aí você vira e fala, pastor, mas eu não tenho líder. Queridos, embutido aqui nesse versículo, fazer discípulo, está dizendo, faça discipuladores. Pastora, como assim? Faça discipuladores. Você precisa também, enquanto você estiver fazendo discípulo, você precisa identificar quem é o próximo a ser o discipulador e acreditar. Investe fé. Eu estou com 10 pessoas, aquele ali vai ser você. Você quer? Quero. Não, irmã, mas ele não fala bem. Não, irmã, se ele está falando que quer, ele quer. Deus vai capacitar ele. Investe, porque vai dar certo. Não tenha medo. Às vezes ciumamos da panela. Eu estou com 10 pessoas na célula, mas não tem como eu multiplicar, porque eu não tenho um líder que possa me substituir. Diga, eu não sou o último bombom do pote. Não, querido, você vai fazer discípulo. Basta querer. Fala, Senhor, eu vou mirar ali. Você quer? Quero. Pastora, mas ninguém quer na minha célula. Faça discípulo. Faça completamente. Investe tempo de oração. Exerça fé. Exerça fé. Eu posso começar contando o meu testemunho. Quando eu cheguei na igreja de Cristo, aqui muitos de vocês já ouviram a versão que o pastor Clodoaldo, na visão dele, da pastora Ivone, do pastor Miller. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei o bagaço, o caco. O caco era mais bom do que eu. Aparentemente, não dava para investir, era nada. Se olhar, não tinha como investir. Todo o tempo que o pastor Clodoaldo, o pastor Ivone, a princípio, os dois, eles investiu em mim, foi fé. A pastora Ivone, ela fala que Deus falou para ela, ei, cuida dos filhos dos pastores. E quando ela, sabendo que eu sou filha de pastor, meu pai é pastor Walter Carneiro, combateu o bom combate, já está na glória. E ela vendo aquela situação, me conhecendo Deus de criança, ela olhou e falou, não, eu não vou abrir mão, porque vai que um dia meus filhos precisam, alguém vai ter que cuidar dos filhos de pastor. Olha para o teu irmão e fala assim, ei, filho de pastor, é ovelha. Queridos, e a pastora Ivone, o pastor Clodoaldo começou a fazer discípulo. Começou a pôr a vida nela em mim. Ontem eu estava ministrando, domingo. Eu estava ministrando e eu falava como que a pastora Ivone, quando ela chegava para investir em mim, com a pessoa que está ferida, ela vai o quê? Ferir. Se você quer ter discípulo, aprenda a receber mordida de ovelha.
Todo mundo aqui, eu acredito que a maioria de vocês deve ter em casa um cachorro, um gato. Quando o cachorro, ele machuca, que ele está em dor, se você pôr a mão nele, ele faz o quê? Faz o quê? Irmão, quando nós estamos feridos, que o líder vai nos amar, mas ele leva tanta mordida. E aí, se for um líder que tem a casquinha, que qualquer coisa, ai, desiste, não quer mais não, irmão, ai, está doendo, nem desisto. Nós aprendemos agora na convenção que nós não devemos ser tios. Diga, nós não devemos ser tios. Olha só, quando você está na sua casa, que você tem uma criança, e de repente aquela criança linda, gordinha, você pega ela no colo. Ai, que linda, que bebê lindo. E ele de repente começa a chorar. E começa a chorar, e você olha para um lado, olha para o outro, e você fala assim, ei, quem é o pai desse menino? Está dando trabalho. Ou se faz cocô na roupa, então quem quer trocar a fralda? Cadê o pai? Não é assim? Mas se é o pai, abaixa a cabecinha e fala, vixe, vou ali rapidinho, troca a roupa dele, limpa a bagunça. O pai tem uma estratégia, o menino está chorando, o pai pega uma fraldinha e joga no rosto. É assim ou não é? E por que muitas das vezes nós, quando temos os filhos espirituais, eles começam a dar trabalho e a gente olha para o pastor e fala, eu não quero mais. Você não está sendo pai, está sendo tio. Diga misericórdia. Quando Jesus ele fala fazer discípulo, ele fala é fazer filhos. O filho, jamais você vai abrir mão. Jamais. E foi assim. Primeiro Deus tratou comigo, limpou as feridas, através do discipulado. Eu me recordo que quando eu chegava na igreja, muito apaixonada por almas, porque tendo o DNA de filho de pastor, a gente já nasce querendo trabalhar no reino. E muito apaixonada por almas, eu trazia as pessoas para a igreja, mas eu era diferente. E a pastora Ivone, o pastor Clodoaldo, eles tinham de me cobrir, porque além de eu morder nele, saía mordendo em todo mundo na igreja. E o povo, ai, tá doendo. Não, calma, é porque, né? Teve uma pastora, que na época, pastora em treinamento, chegou nela e falou, pastora Ivone, ou ela ou eu. E a pastora Ivone falou, epa, as duas, calma, eu vou cuidar dela. Irmãos, até que, depois de derramar muita vida na vida, quando eu falo disso, eu falo do meu esposo também. O meu esposo, quando nós chegamos na igreja, eu estava com câncer, e ele estava com hanseníase, com lepra. Nós os dois estávamos muito feridos, machucados pelo mundo, ferido na alma e doente. Eu estou te contando a minha parte, mas o meu esposo aqui, o pastor Clodoaldo, Jesus, eu amo demais o senhor, pastor. Amo demais. Quantas vezes que o pastor Clodoaldo, que o meu esposo chegou, meu esposo é alto, eu sou muito pequenininha, então eu acho que ele é alto, né? Ele é alto. Ele é alto e ele chegava na porta da casa da pastora Ivone e falava e fazia muito expressivo e chorava e falava e o pastor Clodoaldo vinha, calma Adriano. Fazer discípulo, houve parceria do casal. Diga, houve parceria. A pastora mirava em mim, o foco era eu, e o pastor mirava nele. E foi havendo um crescimento, queridos. Foi havendo um crescimento. Quando nós fomos passados pelo pastor para o pastor Milha e a pastora Lídia, depois de um processo de cura, de restauração, de aprender a lidar com as autoridades, depois que eles acompanhou bem de perto, que eu estava pronta para ser discipulada, diga, você tem que estar pronto para ser discipulado. Muitas das vezes olhamos para os nossos discipuladores e achamos tanto defeito. Se você me perguntar qual é o defeito da pastora Lídia, eu vou te falar nenhum. Nenhum. Os defeitos que aparentemente para as pessoas são defeito, para mim é grande qualidade. Irmãos, discipuladores erram. Nós não somos perfeitos. E às vezes o que acontece? O discipulador, ele faz 366 coisas certas. Um dia ele faz uma coisinha assim, que no seu ponto de vista pode ser que esteja errado, e talvez até esteja. E o que nós fazemos? Não quero mais. Sabe, queridos,
Pastor Clodoaldo me ensinou isso há muito tempo, pregando na igreja. Rose, quando você nasceu, você escolheu sua mãe, Jesus perguntou para você assim, você quer ser filho dela? Foi assim? Foi assim? Foi não? Foi assim com você? Alguém aqui, Deus perguntou se você queria aquela mãe que te gerou como mãe? Sim ou não? Você não escolheu. Deus te deu. E porque às vezes Deus está te dando um discipulador e você ou nós mesmos, me perdoa, nós olhamos para o outro e falamos assim, mas eu queria tanto ser discípula do outro. Olha lá, eu queria ser discípula da pastora Ivone, gata de filé. Não, eu não queria. Irmãos, é desonra ao seu discipulador. Deus te deu ele, aprenda a amar. O que ele não der conta de fazer e você souber, faça. Promove ele, porque se você faz isso, tudo volta para você, querido. Muitas das vezes falamos, nossos discipuladores não tem tempo para mim, não quer trocar porque nunca tem tempo para mim. Querido, faça seu tempo, liga para ele. Eu costumo dizer para os discípulos do meu esposo, pastor, eu não estou conseguindo achar o pastor Adriano. Eu falo, faz um cartaz, põe na porta da igreja e coloca que eu preciso de discipulado. Se não der certo, fica na porta lá de casa esperando, ele vai dormir. Chega lá e fala, eu vim, eu quero o meu discipulado. E eles obedecem. Graças a Deus nunca precisou deles colocar cartaz, porque quando eles ameaçam, aí, irmãos, tem hora que o meu esposo chega, depois da cela, 10 horas da noite, está lá todo mundo, oi papai, a gente quer discipulado. E meu esposo, ele ainda não ajuda muito nisso, porque ele não gosta de discipulado por telefone. Como os discípulos dele são todos locais, ele fala, não gosto de nada por telefone. E eles vão atrás. Mas não pensa que é diferente o Adriano com o pastor Miller. O pastor Miller no começo, querido, só Jesus para ter as técnicas que ele usou para ganhar o coração do meu esposo foi muito preciosa. Eu e ele fazendo uma dobradinha junto. Porque a esposa sábia ajuda o discipulador. Diga, a esposa sábia ajuda o discipulador. O pastor marcava com ele para fazer o MDA, e ele muito ocupado, trabalhando muito, e nunca dava certo. Eu falei, eu vou ter que ajudar. Falei, pastor, na hora do almoço, ele senta 1 hora para comer. E o pastor passava, deixava o Luan na escola, e passava e pegava ele lá em casa, ele com o prato na mão. Na mão. Ele largava o prato e ia ser discipulado. Isso foi várias vezes, irmãos. Pastor Miller, às vezes, aconteceu de eu estar lá em casa e ele chegar com cartaz, você vai ser pastor, eu te amo. E ele olhava para aquele, pensa num homem assim, que você olha e se assusta, mas quando conhece meu pai, é maior assim, quebrantado. Ele olhou para mim, a casa cheia de gente, meus irmãos estavam tudo lá, esse pastor é muito esquisito. Mas estava quebrando. O muro estava caindo. E aquilo foi, irmão, mais ou menos, se eu não me engano, foi uns 7, 8 meses para chegar no coração do meu esposo. Meu esposo, e ele ia atrás, ele amava, investia tempo. De repente, um dia, numa praça, o pastor Miller disse que o primeiro discipulado com o meu esposo foi muito interessante. Porque o meu esposo chegou e falou, olha, pastor Miller, eu vim aqui para fazer meu discipulado. O que o senhor disser está pronto. Meu esposo é militar, então é bem certinho. O senhor disser está pronto. Eu não tenho problema com as minhas ovelhas. Daqui para baixo é uma beleza. O meu negócio é daqui para cima. O que o senhor falar, eu vou obedecer. Aí o pastor Miller brinca e fala que deu 2 tiros para cima. Mas é uma brincadeira. Esse mesmo homem, depois de investir tempo, quebrantamento, ele abraça o pastor Miller numa praça e dá seu coração. Em choro, irmãos. Pastor Miller conta isso e o pastor chora. Alguém já viu o pastor contando sobre isso? Como que foi lindo. Hoje, querido, da mesma forma que os discípulos fazem, ele faz com o pastor Miller. Esses dias para trás, tivemos lá uma pequena desavença familiar entre eu e ele. E aí eu emburrei, porque mulher emburra. Né? Depois de quase 25 anos de casado, resolvi emburrar. Entrei para dentro do quarto e bati a porta. E entrei e ele pegou a moto. Eu até falei para a pastora Ivone. E ele entrou, ele pegou o carro, a moto, e correu no pastor Miller. E chegou lá e falou para ele, pastor Miller. E contou. Voltou, bateu na porta e começamos a rir junto. Aquele homem que não aceitava discipulado, agora se rende ao discipulado e procura o discipulador.
Mas fazer o discípulo, irmão, envolveu o tempo do pastor Miller, envolveu o amor. Aí você pode estar pensando, pastor, mas como é que você chegou lá nos 40 células? Querido, eu me recordo que o pastor Clodoaldo, o pastor Ivone, eles aprenderam sobre o grupo de evangelismo, né? Porque, primeiro, a unção passa, a direção é dada pelo pastor, queridos. Se o pastor não direcionar, não vai acontecer. O pastor foi lá, aprendeu sobre o grupo de evangelismo. Aí a pastora Ivone fez um café da manhã com os líderes, reuniu todo mundo e a gente comeu um café maravilhoso, com tudo de bom, né, pastora? Foi uma coisa preciosa. Terminou, ardeu no meu coração sobre o grupo de evangelismo. Ardeu. E aí nós abrimos o GE na praça. O dia que nós chegamos naquela praça, meu filho tinha marcado uma célula lá em casa e chocou 2 células de 2 redes diferentes. E aí falei, vamos embora para a praça. Peguei minha turma e fui para a praça. Quando chegou na praça, terminamos, o Espírito Santo falou para mim, faça grupos de 2 em 2 e vai evangelizar. E a gente foi fazer isso. Nisso eu vi um grupo de crianças. Diga, criança. Não, diga criança. E quando eu vi aquele grupo de crianças, o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá. Vai lá. Eu falei, vou nada. Vou não. Dava até medo, irmãos, porque vocês não estão entendendo, é porque eu não trouxe as fotos, porque eu tenho a foto disso tudo. Né? Da próxima vez, vamos crescer nisso. E aquelas crianças ali, o Espírito Santo falou, você vai? Eu falei, então eu vou. E cheguei e falei, ei, vocês conhecem o pastor Clodoaldo? Aí um começou assim, é uma daquela igreja ali que morreu fulano. Diga, fale do seu pastor. O seu pastor é conhecido. Olha. E eles conheciam. E aí eu peguei e falei assim, nossa, vocês querem que a semana que vem eu venha cá para fazer uma reuniãozinha com vocês? Aí um loirinho muito lindo, que batia em todo mundo, virou e falou, pesqueta, deixa ela falar. Aí eu olhei e falei, ai meu Deus, estava até com medo dele. E ele falou assim, então tá, então nós vamos fazer na segunda que vem, tem que ser 7 horas, antes da Tiquititas, não, carrossel, na época era carrossel ainda. Antes do carrossel, porque depois tem o carrossel. E cada um traz R$1 para ajudar, para a gente fazer um lanche. Eu olhei e falei, líder, diga, focaliza. E eu deixei, irmãos, diga, deixe. E eu deixei, falei, uau, amém. Irmão, na outra semana, quando eu cheguei para fazer, ninguém foi comigo, irmãos, foi somente eu. Ninguém acreditou naquelas crianças. E eu cheguei, estava todo mundo sentado, numa escada que tem na praça, e o loirinho dando tapa em todo mundo, quieta. E eu cheguei e eles veio, irmão, é porque eu não trouxe as fotos, é uma pena. E eles pulou em cima de mim, e não sei o quê, e tal. E a gente fez, para mim fazer o quebra-gelo foi complicado. Eu me lembro que eu teve um dia que eu estava tão desesperada, porque eles não paravam. Eu falei, vamos fazer um quebra-gelo legal? Vamos correr no campo? Vocês correm, dá uma volta e volta aqui. E eles vão ver quem vai primeiro. E eu aqui, graças a Deus, esse foi. Né, para ver essa energia, porque tinha muita energia. Queridos, ao terminar ali daquela célula, eu perguntei para eles, a semana que vem, vamos fazer um lanche legal? Vamos. O que vocês querem comer? Aí um falou assim, eu quero comer arroz com linguiça. Falei, meu Deus, eu nunca fiz, mas amém, vamos fazer arroz com linguiça. Diga, sirva. Jesus serviu os discípulos cozinhando peixe, assando peixe e pão. Diga, Jesus serviu os discípulos. Então, identifiquei e falei, uau, vou fazer esse negócio. Fui lá. Na outra semana, fiz uma panelada de arroz com linguiça. Deu certo, irmão. Pode fazer que é bom. E, irmãos, eu nem posso dizer que eu comi naquele dia, porque o dia que eu cheguei com a panela lá, eles comeram a panela com tudo. Eles tinham muita fome. E nós acabamos a célula e eles comeram. Tem foto lá. Eu ainda tenho que fazer, me preparar melhor. Tem as fotos deles comendo. E comeram, na outra semana, vamos embora, um arroz com não sei o quê, eu quero bolo, e eu fui servindo, irmão, nunca faltou condição para eu comprar o lanche daquele GE. Nas quartas semanas, eu comecei a ver que os pais começaram a vir e observar, diga, você está sendo observado. Eu acredito que os filhos chegou em casa e falou, tem uma doida lá na praça que dá comida e depois fala de Jesus. Diga, fale de Jesus. E os pais falaram, eu vou lá ver. Eu preciso de ver quem é ela.
Irmãos, eu me recordo que hoje essa pessoa que eu vou falar é o Ronaldo, discípulo precioso, né? Pastor Clodoaldo ama demais o Ronaldo. O Ronaldo ficava de longe, o Ronaldo tem uma cara feia quando ele quer, queridos. Quando ele está estressado, e ele ficava de longe me olhando, e eu fazendo a célula, e de repente os pais começaram a vir para ver o que estava acontecendo, e aí o lanche já não dava mais, porque eles também vinham e comiam também, e foi uma coisa de louco, e de repente começou, e a gente amando aquele pessoal. Aí eu virei para o Guilherme e falei, Guilherme, você quer ser o líder? Quero. Falei, então para de bater nos meninos. Mas eles não quietam. Falei, não pode bater. E nem fazer bullying. Nesse tempo, irmãos, eu tive que fazer um trabalho de educação com eles mesmos, porque eles faziam muito bullying com o outro. E aí ele falou, não, mas eu vou ser líder. Então tem que parar de bater. E aí decidimos, então, em comum acordo com o Guilherme. Falei, Guilherme, vamos fazer aqui uma célula. E aí nós decretamos a célula. Eu me recordo que eu pedi ao meu esposo, pastor Clodoaldo, ensinou para a pastora do Santo Antônio, a pastora Márcia, a soltar foguete quando as coisas de Deus estão bem, né? A gente solta foguete quando o Brasil ganha um jogo, mas não solta foguete quando o reino de Deus está ganhando. Que isso? Mais vale uma alma do que o mundo todo. E aí o pastor, pode aplaudir o Senhor no nome de Jesus. E o pastor nos ensinou essa estratégia divina. E aí eu falei para o meu esposo, você corre, compra foguete, nós vamos para a praça. E era mais menino, tinha 11 meninos e uma menina. Então eu falei, eu não dou conta de soltar foguete. O meu esposo chegou já e chamou o Guilherme, eles soltaram o foguete, blá, blá, blá. E fizemos então a inauguração da célula. E eu virei e falei, queridos, agora vamos dar um nome para essa célula. E um nome daqui, um nome daquela. Irmãos, tinha vez que eu fazia célula, 3 células no mesmo lugar. Eu fazia célula na praça para as crianças, para os pais das crianças, e tinha de multiplicar os pais, porque não podia ficar junto. Não dava. Aí eu fazia o louvor junto, e aí direcionava um discípulo, prega ali, prega daquela, que era super legal, faz edificação. E naquele dia a gente colocou o nome daquela célula. Eu me recordo que, depois de muitas discussões, e eles gritavam muito, o Guilherme vira e fala assim, o nome da célula vai ser Tropa de Elite. Eu falei, amém, tropa de elite, vai ser, já é, então, tropa de elite. Vamos embora fazer um grito de guerra. E o Guilherme daqui, da lado, depois de muita discussão e muita paciência, o Guilherme vira e a gente chega na seguinte conclusão. Eu não quero que você ria, por favor, não ria, tá? Tente não rir, né? Eu te desafio a não rir. Aí eu gritava para eles assim, tropa de elite, o que é que vocês fazem? E eles gritavam, comemos muito e expulsamos Satanás. Queridos, eu me recordo que aquele povo, e a gente gritava naquela praça, e aquele pessoal começou a ficar impactado. Guilherme hoje, ele é supervisor de 6 células. Eu me emociono muito quando falo disso, porque a história do Guilherme é muito dolorida. Guilherme, o pai dele, ele tem 16 anos, viu, queridos? Ele vai fazer 16, ele tem 15, né? Na época ele era bem... E ele é muito humildinho. Ele é 11 anos, pensa que aquele bichinho velho, bem pequenininho. Querido, o Guilherme, ele não conheceu o pai morreu assassinado. E a mãe deu ele para ser criado pela avó, que já é uma senhorinha de idade. Então, assim, o Guilherme, ele ficava na rua. E os traficantes já tinham adotado o Guilherme. Ele já estava em processo de discipulado para virar traficante. Guilherme hoje, queridos, o Guilherme tem uma motinha, que depois que quando a gente começa a fazer o trabalho, você tem que fazer completamente, diga completamente. O foco é fazer completamente. Nós fizemos um trabalho social, arrumamos serviço para o Guilherme, ensinamos ele como se comportar na igreja. E o Guilherme, o meu esposo fala que ele puxou o meu esposo porque ele é seguro mesmo. E ele conseguiu comprar uma motinha, trabalhou, comprou uma motinha.
Irmãos, eu desafio você, vai na igreja de Cristo 5 horas da tarde, no domingo, 4h30. Você vê a motinha dele, atrás dos meninos dele. E nos 3 primeiros bancos da igreja, ele põe todos sentados. Todos eles sentados. E aquele que levanta, ele, porque tá. Discipulador, pai. Ele é pai, querido. Guilherme é um filho assim muito precioso. Ele é discípulo do meu marido. Irmãos, através dessa doação, querido, nós fomos multiplicando para chegar a 40 células. Queridos, eu me recordo, pode aplaudir o Senhor. Eu me recordo que durante 1 ano e 3 meses, eu falei para o Senhor, em concordância com meu esposo, Fê, que nós não temos horário para nada mais. Nós vamos nos doar. Jesus se doou completamente. E nós doamos completamente. Virei para os meus filhos, falei, vocês estão comigo? A Sônia, mas o Júnior, estamos com a senhora, mãe. E nós começamos a estar com aquelas pessoas. Querido, eu me recordo no nascimento espiritual de cada um que veio. Porque às vezes o crescimento vem, e às vezes você pensa assim, poxa, mas como chegar a 40 células e todos são filhos? Sabe qual é o segredo? Diga, qual é o segredo? Na hora do nascimento, o pastor, ele tem que ajudar no parto e tem que lambuzar de sangue da ovelha que está sadia, dando cria. Eu vou repetir. O pastor, a ovelha sadia, diga, a ovelha sadia, ela dá cria. Mas na hora dela dar cria, o pastor tem que chegar perto. Ele não pode terceirizar isso. E ele tem que ajudar no parto. Ele tem que deixar o seu DNA ali. E ele pega aquela ovelha, ele se brusunta do sangue. E ali vai passando o DNA pastoral. As 40 células, eu estava ali perto. Eu falava, vai filho, mas eu estou aqui. Vem que eu vou te ajudar. Vem que eu vou te ajudar. A ovelha tem que ter as digitais do seu pastor acompanhando. A ovelha precisa de ter digital do pastor. Digital, diga, digital do pastor. Queridos, naquele ano ali, 1 ano e 3 meses, nós não tivemos. Nós tivemos uma intensidade muito grande, acompanhado pelo pastor Miller e a pastora Lídia. E nós investimos. E o resultado foi explosivo. Não por causa de nós, mas apesar de nós. É impossível nós fazer parte do corpo de Cristo se a gente não for totalmente apaixonado por almas, porque a cabeça que é o Jesus, ela se doou, Jesus se doou completamente, ele morreu numa cruz, ele era apaixonado, ele era muito apaixonado pelas ovelhas. Às vezes a gente fala, poxa, eu queria tanto ter uma célula, ou minha célula nunca mais que multiplica. Por quê, Senhor? Eu quero. A Bíblia fala que tudo que você pedir com fé, crendo, você vai receber. E a mesma Bíblia fala que se você pedir as nações por herança, Deus vai te dar. Às vezes nós não pedimos, irmãos. Às vezes nós comportamos no crente 3S. Diga, 3S. Sentados. Diga, sentados. Satisfeitos e salvos. Eu vou para o céu, eu estou bem, eu devolvo o meu dízimo. Mas e a ordem? E a ordem que o mestre deu? Ide, fazei discípulo. Pastora, mas é muito difícil, porque olha aqui, a minha família não vai me ouvir, os meus vizinhos, eu já falei de Jesus, mas você falou exercendo a fé, você falou servindo, porque eu vou te dizer uma coisa, a maior prova de amor para o ser humano é servir com alegria. Uma das coisas que me marca muito do meu pastor Clodoaldo é que ele fala que ele é servo de sobrenome pronto. As pessoas acham que isso aí é só um marketing de falar, né? Queridos, mas eu me recordo assim de todos esses anos, 8 anos junto com o pastor Clodoaldo. Dificilmente eu vi o pastor. Sempre ele servia. Eu já vi o pastor servir mesmo quando a pessoa não queria ser servido.
Ele serve. Quando eu fui abrir o grupo de evangelismo, eu só abri, sabe por quê? Porque ele abriu um grupo de evangelismo numa confecção, e ele subia no altar, e ele falava disso, eu tenho um grupo de evangelismo, ele mostrou para nós o caminho, e graças a Deus, apesar de nós, de mim e do meu esposo, nós acreditamos e investimos, porque sentimos que era uma alma poderosa. Pastora, mas como é que eu posso fazer, como é que é esse negócio de grupo de evangelismo? Quem pode fazer? Tem que fazer escola de líder? Tem que fazer escola de supervisão? Tem que ser pastor? A Bíblia fala aqui, ela não está falando ir de pastores e fazer discípulo. Ela está dizendo, esse mandamento é para todo mundo, querido. Falar de Jesus é para todo mundo. Eu admiro muito os testemunhos de Jeová. Eles fazem grupo de 2 em 2, batem na tua porta, você abre. E eles falam assim, eu quero ler com você. Você fala, não, eu sou crente. Ele fala, não, mas eu só quero ler com você aqui um versículo. E já vem com a Bíblia aberta e começa a ler. E assim, com o dedinho assim. É assim ou não é? E eles vão lá e lê e falam assim, está aqui o profetinho. Queridos, para fazer discípulo, basta que você vá lá e diga assim, Jesus te ama. Jesus quer te libertar. Nós estamos vivendo uma nação onde os pais estão clamando que a igreja ajude. Aquelas crianças, queridos, talvez hoje muitas delas não estariam nem vivas. Crianças rejeitadas e que os pais estavam precisando de ajuda. Quantas vezes nós, irmãos, quantas vezes eu precisei de ajuda para que alguém viesse e me cobrisse, para que alguém me direcionasse com meus filhos. Tem momento que você está com a criança, você olha para ela e fala, mas o que eu vou fazer com esse menino? E quando vem a igreja, sabe lá na rua da tua casa, deve ter uma mãezinha que está precisando que você vá lá e escuta ela. Não precisa você falar muita coisa não, senta. Fala, eu não sei pregar não, mas Jesus mandou falar para você que Ele vai salvar você, Ele vai te ajudar. Eu quero te ouvir, fala. Irmão, se for mulher, você pode esperar 2 horas que ela vai falar. Se for homem, irmão, 15 minutos ele já falou a vida dele. Vai lá, querido, sirva. Falei, eu posso vir cá toda semana? Eu vou, não precisa fazer nada não, eu vou vir, eu queria fazer uma campanha pela sua vida. Eu estou vendo assim, você precisa de uma campanha? Irmão, hoje pregar o evangelho, apesar de nós, tem sido um tempo que só exige que a gente seja obediente ao ID do Senhor. Houve um tempo, e eu participei desse tempo com o pastor Clodoaldo e o pastor Ivone, que você gritava, que você podia falar o que for. O pessoal tinha um coração duro, ninguém aceitava Jesus. Hoje, as ovelhas estão pulando, os peixinhos estão pulando dentro do barco. Só basta que a gente direcione o barco. Mas para isso você tem que sair da sua posição. Pastora, o que eu faço? Você chega lá, fala, eu quero fazer uma campanha pela sua vida, Deus tocou no meu coração. Primeira estratégia, ore. Peça a Deus uma direção. Tem muitos de vocês que já estão pensando, eu vou abrir um GE ali, a outra está dizendo, eu vou abrir na escola, o outro está dizendo, nossa, lá em casa, não tem como, eu queria fazer um GE com a minha mãe. Oi, irmão, isso é de Deus, vai lá e faz. Muitos de nós não queremos fazer GE com a nossa mãe. Vai lá e faz. Ouve ela. Mostra que você é Jesusinho. Se você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você é Jesusinho. Diga, Jesusinho. Chega lá, ouve ela, ama ela. Não, mas a minha mãe vai falar demais. Só ouve. Irmão, ouve ela e fala, mamãe, eu posso fazer uma oração? Queridos, eu todo sábado, eu e a minha equipe, nós vamos para o abrigo dos idosos da Vila Mutirão. E lá nós sentamos e nós ouvimos os idosos, ouvimos, leio um pedacinho da palavra quando eles deixam. No final eu falo, eu posso orar por você? Alguns, no começo aconteceu muito disso. Eu chegava, eu quero orar, e a senhorinha de 80 anos virou para mim e falou, mas eu quero rezar Ave Maria. O que eu podia fazer? Eu não podia, a gente não pode tratar os idosos. Eu virei para ela e falei, eu não sei orar esse negócio aí não. Mas se é hora daqui, eu vou ficar calada daqui. Enquanto ela estava orando lá, a reza dela, eu estava misericórdia, misericórdia, misericórdia. Na outra semana, ela olhou para mim e falou assim, você não gosta de orar Ave Maria, né? Falei, não. Ela falou, então pode orar do jeito que você quiser. Nunca mais, irmãos. Talvez o que você está precisando de fazer é simplesmente mostrar amor, mostrar misericórdia. Jesus, ele teve misericórdia. Jesus podia ter desistido de Pedro, porque Pedro,
Ele não desistiu. Na sua casa, as pessoas precisam de Deus. Aí eu me recordo assim, com muita dor no coração. Teve um dia que a gente veio debaixo de cobertura, é bom demais. Eu estava com muita dificuldade com a célula da praça. E aí, o pastor Miller e eu saindo na porta da igreja, um irmão muito nervoso, porque as crianças tinham dado muito trabalho no culto, tinha chamado a atenção dos adultos. E o irmão chegou perto de mim e falou assim: você vai ser uma pastora de menino. Você nunca vai ser uma pastora de gente adulto. Naquele dia eu saí dali, eu chamei no pastor Miller e falei: pastor. Falei para ele falou assim, eu lembro direitinho, queridos. O pastor Miller falou assim: você é boba, sou menino, cresce. Que jeito, menino, cresce. Por que você não falou isso? E começou a rir. Irmãos, às vezes a gente faz drama demais. O pastor Miller é bom, que nada ele faz drama, tudo ele ri. Aprendi. Às vezes eu vou com drama, ele começa a rir, eu começo a rir, acabou o drama. Ria mais, irmãos, vamos rir mais da circunstância. Eu me recordo que também teve uma ocasião que também de cobertura. Aquelas crianças dando muito trabalho. Então eu ia fazer um casamento na igreja, a pastora Ivone vai recordar. E aí depois do Tadel, me recordo até onde eu estava, porque quando mexe no filho seu, dói na sua alma. E uma das minhas filhas, que ia casar, chegou em mim e falou assim: eu vou casar, mas eu não quero esses meninos no meu casamento. Eu olhei, pastor Milo estava perto, o pastor disse que eu fiquei amarela. Eu acho que eu fiquei, sei lá. Aí eu falei assim: tá bom, minha filha, se você não quer, eles não vão. O pastor Milo me pegou pelo braço e falou: Cecília, calma, você está amarela. Eu falei: eu vou falar nada não. Aí o pastor Milo falou assim: deixa Deus te justificar. Diga, deixa Deus justificar. Ai daquele que mexe num pequenininho, querido. Vou te dizer uma coisa, presta atenção, focaliza. Se você não gosta de criança, saiba que lá no céu vai ter muita delas. Certa feita, Jesus estava junto com os seus discípulos. De repente chegou alguém e as crianças começaram a chegar muito perto de Jesus. E os discípulos virou e falou: tira esses meninos daqui, tira esses meninos daqui, não atrapalhe o meu mestre. E Jesus virou e falou: ei, deixa elas vir, deixa. Irmão, se Jesus ele não fosse agradável, menino nenhum chegava perto, menino não gosta de gente mal-humorado. E Jesus: deixa eles vir, deixa os meus filhos, deixa eles vir. E virou e falou assim: porque deles é o reino dos céus. Querido, sai daquele que toca numa criança. Quando você vê uma criança, ame ela, ame ela. Mas pastora, tem como discipular a criança? Tem, ou se tem. O primeiro discipulador é os pais. Mas se caso não tiver jeito, o líder pode discipular. Querido, eu me recordo que naquele dia, aquela moça, aquele casal liberou essa palavra. E eu calei e falei: Senhor, são meus filhos. O Senhor me deu, Senhor, o Senhor está vendo? Irmão, eu acho que eu fui meio emburradinha para o reino. E falei: Deus, olha aqui, olha lá, parecendo Chaves, olha aí, ó. E eu me recordo que também, é claro que era minha filha, também não deixei de servir. Servimos. Aí o pastor Clodoaldo foi lá e comprou um tanto de material para a casa da igreja. Eu não sei, ele ganhou, não sei o que aconteceu. Ele ganhou. E, irmãos, a casa da igreja é um local de festa. E encheu a casa da igreja. E vem a noiva descabelando. Meu Deus, e agora? E agora não tem como fazer a recepção lá na casa da igreja? Eu falei: uai, não tem não? Faz lá em casa. Lá em casa dá de fazer, do mesmo tamanho. A pastora Ivone direcionou até, né? Não fala para eles fazer lá na sua casa. Bora fazer lá em casa. Eles tinham locado os trem muito lá, um tanto de coisa, nananã. E quando chegou no dia do casamento. A noiva me liga: Cecília, me ajuda. Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Sabe o que é? Ninguém quer me ajudar. Eu preciso que alguém encha os balões, eu preciso que alguém arruma para mim, eu preciso que alguém faça aquilo.